Oi pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de literatura e hoje vamos estudar um pouco sobre o quientismo. Quando a gente ouve a palavra quientismo, logo lembramos do número 500, certo? Então é uma referência ao ano de 1500. Esse momento para os críticos é considerado um momento de manifestação de literatura e não de movimento ou escola literária. Então nós temos aí um encontro entre portugueses e índios, é um momento muito importante da nossa história e também da nossa literatura, a chegada dos portugueses aqui no Brasil, certo? E os críticos também começaram a estudar e perceberam que essa literatura do quientismo não poderia ser tratada como uma literatura do Brasil, mas uma literatura no Brasil. Por isso eu dei um destaque na palavra ali no, certo? Por quê, professora? Porque a literatura, para ser do Brasil, seria necessário um autor brasileiro, leitores brasileiros e uma forma de disseminar essa literatura aqui no Brasil, o que não acontecia. Nesse primeiro momento, a literatura era escrita por portugueses e lida também por portugueses, certo? Direcionada a um leitor português. Os gêneros que inicialmente foram produzidos aqui foram as cartas, os documentos históricos e o teatro jesuítico, produzido pelos jesuítas. Além disso, nós também contamos com as obras pedagógicas do padre José de Anchieta. Para ficar mais claro nesse momento da nossa literatura, podemos dar uma volta aí ao contexto histórico e, desse modo, entender melhor por que essa literatura era feita por portugueses para portugueses. O momento histórico é o início do século XVI, certo? O período das grandes navegações. Foi um momento em que Portugal estava em busca de novos mercados consumidores e também a busca por metais preciosos. Diante desse cenário, dessa busca, dessa curiosidade de Portugal, do homem português, é que eles conseguiram chegar à Nova Terra. Essa Nova Terra, como eles chamavam, era uma terra muito fértil, que tinha um litoral abundante, um sol muito gracioso, uma natureza ímpar, com plantas e animais exóticos e, inicialmente, um povo cordial. Primeiramente, eles perceberam que aqui havia uma árvore que tinha um alto valor comercial, que era o pau-brasil, certo? Do pau-brasil, eles conseguiam extrair uma tinta vermelha para tingir os tecidos e essa tinta para eles tinha alto valor comercial. Então daí é que se inicia o processo de exploração das riquezas brasileiras. Também nesse primeiro momento, nós tivemos aqui alguns moradores, certo? Que foram os soldados, os agricultores, os mercadores e os sacerdotes. Foram os primeiros europeus que povoaram o Brasil. Também nesse contexto histórico, e é uma parte também muito importante para a produção de literatura, é a questão das rupturas na Igreja Católica. Tá? Então nós tivemos a Reforma Protestante, depois a Contra-Reforma, a Inquisição e o auge do Renascimento. Eu destaquei aí a Contra-Reforma porque é uma das características importantes do momento socio-histórico para a produção de literatura jesuítica, tá? Então vamos pensar sempre nesse destaque aí quando vocês começarem a ler os textos lá dos jesuítas. A literatura quientista foi dividida em dois momentos. Não seriam dois momentos, mas em duas vertentes, assim fica melhor. A literatura de informação, o próprio nome já diz, né? Informação é informar. Então essa literatura tinha como objetivo informar o rei de Portugal sobre tudo o que estava acontecendo no Brasil, certo? Tudo que eles conseguiam captar por aqui, tudo que eles conseguiam ver e também como era a relação desse povo novo com os portugueses. Tudo isso era documentado e enviado ao rei de Portugal.
Nós temos nesse momento alguns documentos que foram produzidos aqui, relatórios administrativos e as crônicas de viajantes. A produção de cartas tinha aí o interesse, certo? Na produção, eles visavam mostrar ao rei que o lugar que eles encontraram, né, entre aspas, essa nova terra, era um lugar propício à exploração, certo? Porque tinha muitas riquezas, então eles traziam para isso, para mostrar isso, essas riquezas, informações sobre a vegetação, sobre o nosso clima e a nossa fauna, certo? Além disso, eles iam descrevendo aí o espaço geográfico, a cultura do país. Essas cartas, esses documentos informativos, tinham uma visão nacionalista, certo? Ou seja, de exaltação da terra, de exaltação do Brasil. Essa exaltação não é uma exaltação que a gente pode dizer assim, inconsciente, de forma nenhuma. A exaltação trazida nas cartas e nos documentos tinha como objetivo mostrar ao rei de Portugal que realmente a nova terra era um lugar excelente para ser explorado. Era um lugar propício para a colonização. Então, a linguagem desses textos, né, que em literatura a gente tem também esse olhar para a estrutura do texto, para a linguagem do texto. Ao ler um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, vocês vão perceber que a linguagem é uma linguagem formal, tá? A outra vertente da literatura quientista é a literatura de formação. O próprio nome também nos remete ao sentido dessa palavra, que é formar, certo? Então, é uma literatura que foi produzida por meio de textos religiosos e moralizantes. O intuito desses textos, o objetivo era pedagógico, ou seja, catequizar, ensinar, certo? Eram textos elaborados pelos jesuítas. A linguagem também desses textos é uma linguagem formal e, em contrapartida, apesar de ser um texto formal, era uma linguagem simples. Por quê? Porque a ideia era catequizar os indígenas e, para isso, teria que haver uma comunicação. E essa comunicação é uma comunicação mais rápida, certo? E também essas peças teatrais, elas eram produzidas lá naqueles mesmos parâmetros dos autos que nós estudamos no humanismo. Foi um movimento literário que ocorreu em Portugal. Nos capítulos anteriores, vocês tiveram aí contato com a literatura de Portugal e a gente estudou o movimento literário humanismo com o Gil Vicente, que foi o grande nome do teatro português, e ele produzia os autos, tá? Os autos são peças teatrais de caráter moralizante, apresentando aí duas vertentes, o sagrado e o profano. Vamos agora estudar um pouquinho sobre um dos grandes nomes da literatura quientista e da literatura informativa, que é o Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha escreveu a Carta de Achamento do Brasil, certo? Essa carta ele escreveu e enviou a Dom Manuel. Dom Manuel era o então rei de Portugal na época, certo? A Carta de Pero Vaz de Caminha tem uma grande importância para a nossa literatura e para a nossa história. É considerada o marco do quientismo no Brasil e também traz aí características históricas e literárias. A estrutura da carta, a sua linguagem, ela era descritiva, né, que é um dos elementos da produção de cartas, a descrição. Tinha aí o objetivo de informar, tá? Trazia muitos detalhamentos, tanto dos aspectos físicos da terra quanto dos povos. Trazia também a descrição detalhada dos costumes e rituais, dos elementos naturais, com riqueza de informação sobre a fauna, sobre a flora e também a reação do povo indígena em relação aos portugueses, tá? Vamos agora ver essas características que eu acabei de falar para vocês da literatura informativa e da Carta de Pero Vaz de Caminha na prática. Vamos ler um trecho dessa carta e observar a descrição, o detalhamento de informações e muita coisa aí que a gente pode encontrar que é muito importante para que vocês entendam esse momento da nossa literatura. E aqui eu vou deixar o convite a vocês para lerem a Carta de Pero Vaz de Caminha. Sei que agora vocês têm tempo para isso, né? Então ter esse contato com a literatura
do início, né, das nossas produções aqui no Brasil, para vocês perceberem não só estrutura, mas também linguagem, para que vocês possam compreender essa linha histórica da literatura no Brasil. Então vamos lá. A pele deles é parda. Então Pero Vaz de Caminha começa descrevendo o povo indígena. A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Tem rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocupariam em mostrar o rosto. A esse respeito, são bastante inocentes. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, eles se tornariam logo cristãos. E aí eu dou destaque a um momento, né, da nossa história em que os portugueses acreditavam que o povo indígena era um povo sem crença, um povo sem rei, um povo sem lei. E nesse momento da carta, a gente vai começar a perceber o objetivo da proposta deles, que era aculturar os indígenas. Por que aculturá-los? Porque só seria possível dominar aquele povo por meio da religião e por meio da língua, certo? Porque só a comunicação é efetiva se os dois povos falarem a mesma língua. Então, inicialmente, houve muita dificuldade em relação a isso. E por isso a catequese era feita por meio das peças teatrais, dos autos. Porque poderia, né, a partir das cenas, mostrar melhor o que eles queriam, de fato, apresentar aos indígenas. Então, diz lá, visto que não aparentam ter nem conhecer crença alguma. Portanto, se os degradados que vão ficar aqui aprenderem bem a sua fala e só entenderem, não duvido que eles, de acordo com a santa intenção de Vossa Alteza, se tornem cristãos e passem a crer na nossa santa fé. Isso há de agradar a nosso Senhor, porque certamente essa gente é boa e de bela simplicidade, e poderá ser facilmente impressa neles qualquer marca que eles quiserem dar. Então, a partir da religião, a partir da língua, pode-se fazer, né, isso que os portugueses acreditavam. Poderá ser facilmente impressa neles qualquer marca que eles quiserem dar. Vamos agora entender um pouco sobre a literatura de formação, ou também conhecida como literatura jesuítica ou de catequese. Essa literatura foi produzida pela Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas. A Companhia de Jesus tinha como participantes os missionários e os padres, tá? O projeto dessa companhia era um projeto ideológico, ou seja, submeter os índios à cultura cristã, que era a cultura vigente na Europa, lá em Portugal, mais precisamente. O processo de impor uma cultura a um outro povo é chamado de processo de aculturação, certo? Impor a religião, a língua, os costumes, é chamado de processo de aculturação, por isso eu destaquei ali. Os jesuítas falavam o português e, em contrapartida, os nativos que aqui moravam falavam o tupi. O líder dos jesuítas na época era o padre José de Anchieta, certo? E eles acreditavam que os jesuítas eram o caminho mais fácil entre os nativos e a salvação divina. Como que eles ensinavam os indígenas sobre essa fé cristã, essa fé católica? A partir do teatro, dos autos, que a gente já conversou um pouco sobre eles. Então, eu trouxe uma imagem que representa a primeira missa no Brasil. Vocês têm também no livro de vocês essa imagem. Podem ver melhor, tá? O padre com vestes, né, da cultura portuguesa, da fé cristã, e os indígenas olhando essa missa sendo celebrada. Vamos agora para os grandes nomes da literatura de formação ou jesuítica, que um deles é o Padre Manuel da Nóbrega. O Padre Manuel da Nóbrega foi um missionário e também líder dos jesuítas, lá da capitania de São Vicente. Ele escreveu o livro Diálogo sobre a Conversão dos Gentios,
Lembrando que nativos, gentios, são os povos que aqui moravam, né, que são os indígenas que eles encontraram. Nesse livro, ele traz reflexões sobre os trabalhos de conversão dos indígenas ao cristianismo. É um livro que tem um valor não só histórico, mas também literário, né, para a nossa história. Traz aí o passado colonial brasileiro. Outro nome de destaque da literatura de formação jesuítica é o Padre José de Anchieta. O Padre José de Anchieta, ele participava aí desse grupo, né, da literatura de catequese, escreveu poemas, autos, sermões, cartas e hinos. O objetivo era catequizar os nativos brasileiros e, desse modo, expandir a fé católica. Por isso eu dei destaque aí e vou fazer uma ligação lá com o que a gente falou no contexto histórico e eu pedi que vocês guardassem bem, que é a Contra-Reforma. Qual era o ideal da Contra-Reforma? Houve uma reforma protestante e a igreja perdeu fiéis, certo? E o movimento de Contra-Reforma tinha o objetivo de conquistar novos fiéis e, desse modo, expandir a fé católica. Por isso, a literatura de formação vem com esse objetivo, de catequizar os nativos brasileiros. Eram textos de devoção, textos de teatro, de caráter pedagógico e religioso. A maioria deles baseado em textos bíblicos, tá? A linguagem era simples e também formal, como a gente já destacou anteriormente. Os poemas tinham ideias religiosas, conceitos morais e pedagógicos, e as peças teatrais traziam os extremos da fé cristã, né? O bem e o mal da fé católica, o anjo e o diabo, então eram os extremos. Por isso a utilização dos autos, porque o auto ele traz essas duas vertentes, o profano e o religioso, tá? E aí o Padre José de Anchieta vai trazer para a gente, por exemplo, em uma das suas peças teatrais que vocês têm aí no livro, e eu peço que deem uma lida, vejam todas essas características que eu estou trazendo, grifem lá, certo? O que é que vocês estão entendendo, qual característica a professora trouxe, que eu posso reconhecer no texto, certo? Então vocês vão ver lá em uma das peças teatrais do Padre José de Anchieta, que ele vai trazer esse ideal de catequese, de conquistar novos fiéis, misturando os deuses da crença dos indígenas e também santos da fé católica, certo? Fazendo essa mistura para aproximar, sendo que quem é que vence a batalha no final? São os demônios da fé indígena ou são os santos da fé católica? E aí vocês vão ver que os santos vão vencer essa batalha. E aí eles iam conquistando. Então há algo mais forte na religião deles. E é a esse mais forte que nós vamos dar ouvidos. Ele escreveu também uma gramática do Tupi-Guarani, que vocês sabem, a possibilidade de conquistar um novo povo só é possível a partir da linguagem. Eu quis dizer, quando a gente tem o ideal de conquistar novos povos, é necessário que também haja uma comunicação. Por isso a língua é muito importante também para esse ideal dos jesuítas. Além da literatura, o quientismo também trouxe outras formas de arte, tá? Como, por exemplo, a pintura. A pintura do quientismo trazia também alguns elementos que nós encontramos na literatura, como, por exemplo, temas religiosos, a inclinação realista, né? As faces das personagens remetem a figuras reais, o uso de cores fortes, as personagens com semblante neutro, certo? Os cenários sempre eram igrejas ou templos religiosos. As vestimentas deles remetiam às tendências da época, certo? Os trajes longos, de cores escuras, superposição de plano. Isso na pintura você pode perceber que é a aproximação do espectador, das imagens sendo aproximadas ao espectador. Então, o que é que a gente vai perceber dentro dessas características nessa pintura que também tem no livro de vocês?
É uma pintura que retrata o Pentecostes, que é uma celebração da Igreja Católica, ou seja, 50 dias após a Páscoa, então um tema religioso. Nós vamos ter aí as vestimentas longas, né? Vestimentas longas, de cores escuras, a superposição de planos, esses personagens se aproximando do espectador. Quem eram as personagens? As personagens que nós temos os apóstolos e também temos alguns seguidores de Jesus e Maria ali no centro. Se vocês observarem, tem alguns elementos que remetem ao fogo do Espírito Santo, sendo aí colocado sobre os apóstolos e Maria. Então, é um tema religioso. O semblante, um semblante neutro das personagens, certo? E a gente observa tendências da época, tanto na roupa, o uso das cores, né, cores escuras, nas roupas também. E vocês podem perceber que o cenário é um templo religioso, que são as características que eu acabei de comentar com vocês. Então, a gente vai dar continuidade a essa aula de que modo? Naquele mesmo modelo que a gente fazia na sala de aula. Vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir nas atividades e vão testar os conhecimentos de vocês dessa aula nas atividades, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente vai esclarecer melhor o conteúdo. Bons estudos!